Olá pessoas, eu sou a Júlia e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar mais um relato pessoal e é o meu relato pessoal sobre como foi ser monitora de uma patrulha. Então, os monitores, eles são quem vai representar a patrulha. Eles ficam na frente, eles apresentam a patrulha, eles passam os comandos, eles têm contato direto com a chefia, têm algumas decisões importantes dentro da sua tropa e eles têm algumas atividades que eles recebem as informações antes e passam. Então, ele é um membro muito importante da patrulha e que tem que ser uma pessoa que saiba lidar com esse papel de uma forma uma forma bem, e seja uma pessoa comunicativa também para poder ajudar os seus integrantes. Junto com o monitor, a gente tem o sub. O sub é o braço direito do monitor. O submonitor é quem vai auxiliar o monitor em algumas coisas. É ele que manda cobrir, manda ficar firme e o monitor apresenta. Então ele está auxiliando ali a patrulha para que o monitor possa apresentar. E eles juntos são as cabeças que representam, o monitor normalmente representa mais, mas o sub também vai representar e algumas decisões o sub vai ajudar o monitor a chegar a um consenso. Então nesse caso eu fui monitora. Lá em 2021 foi a primeira vez que eu fui monitora. Quando eu entrei em 2019 e o meu monitor foi uma pessoa muito incrível e que me ajudou com muitas coisas para aprender, a ficar firme, cobrir, essas coisas. O meu monitor que me ajudou. Então, quando eu fui monitora, eu queria ser esse tipo de monitor, que ajudava, que ensinava, que falava, que não era rígido. E lá em 2019, esse meu monitor, ele ia passar para sênior. E a gente precisava de um novo monitor. E esse meu monitor antigo enxergou em mim um papel para ser monitora de uma patrulha. Isso que eu era noviça ainda. E ele me ofereceu, olha, Júlia, quem sabe tu fica com as patrulhas? E eu falei, não, eu não quero ficar, eu recém entrei, como é que eu vou ser monitora? Só que ele já tinha visto em mim um perfil. Como depois veio a pandemia, era meu sonho virar monitora, porque eu queria muito ter essa experiência e eu achei que eu comecei a achar que eu me encaixava para ser monitora. Então eu queria muito ser monitora um dia. Passou 2021, finzinho de 2021, voltamos às atividades. E o que eles disseram? Que ficava de monitor quem era os mais velhos. Eu não era mais velha de tempo nos movimentos escoteiros. Eu era mais velha da tropa inteira de idade. Então eu era a única da minha idade. Então eles disseram, escolhe uma das patrulhas. Me deram 3 bandeirolas e mandaram eu escolher. E nesse caso era a tigre, a lobo, a águia e a cão. A primeira patrulha que eu participei foi a lobo lá em 2019. E como eu queria manter a mesma patrulha ou até reinaugurar uma nova época da patrulha, eu quis ficar com a mesma, eu quis ficar com a lobo. Então eu virei monitora da lobo. Finzinho de 2021, tudo normal, né? Porque eu tinha acabado de começar, fui ganhando um pouquinho de experiência. Só que tudo aconteceu de verdade em 2022, porque a gente teve o ano inteiro para ser escoteiro. 2022 eu descobri o que era ser monitora de verdade, porque a gente começou a fazer corte de honra, que eu já expliquei no outro vídeo sobre a Lei de Ouro, o que é corte de honra. Então eu participei da minha primeira corte de honra e, como eu disse, eu era mais velha. Então eu fiquei como presidente da corte de honra. Eu que nunca tinha participado, virei presidente. Então muitas pautas eu precisava falar, algumas coisas que eram meio desconfortáveis de falar pra mim, porque me dava uma posição, eu tive que falar, eu tive que assumir.
Então, era uma coisa que eu não esperava da monitoria, eu ter que me expor dentro de uma corte. Eu não me lembrava disso, eu tinha estudado, mas eu não lembrava mais naquela época. Então a gente tinha que se reunir, a gente tinha que resolver o problema da tropa. E era sempre essa coisa, eu tava no celular, recebia um WhatsApp dizendo de algum problema que tinha acontecido. Eu tinha que convocar a corte, chamar todo mundo e explicar o problema. Tava, sei lá, uma semana super agitada. Recebi uma mensagem dizendo que tinha acontecido algum problema, eu precisava chamar meus colegas, que faziam parte, né, os outros monitores, realizar uma reunião. E aí ficou essa parte e o resto foram partes tranquilas. Por quê? Porque a minha patrulha é uma patrulha muito tranquila, éramos a menor que tinha, mas era todo mundo muito experiente, muito querido, a gente criou ali uma conexão muito forte. Nossa patrulha era de cérebro e de conexão. Então a gente passou aquele ano fazendo várias atividades e a gente podia não estar em primeiro nas atividades, só que a gente ficava sempre em segundo, ou a gente tinha muito destaque numa coisa e alguma outra coisa não destacava tanto, por isso ficava em segundo, mas os 2 acampamentos que teve, os 2 a gente ficou em segundo. E aí, às vezes eu ficava meio, será que eu tô indo bem, será que eu não tô indo? Só que eu tinha aquela minha patrulha para me auxiliar, porque eles eram pessoas que tinham acabado de passar da alcateia, então eu auxiliava eles com coisa da tropa e eles me auxiliavam com o movimento escoteiro e a gente ia dividindo vivências e essas coisas. Então foi um ano bem cheio, a gente acampou e no primeiro acampamento ocorreu tudo normal, não surtos, nunca briguei, assim, brigar com eles, nunca fiz isso. Nem eles nunca fizeram isso. Por isso que a gente era conhecido como uma patrulha de harmonia. Porque a gente não brigava, a gente não gritava, a gente não botava nada. A gente sabia resolver as coisas. Normalmente a gente nem tinha coisas pra resolver. E as outras patrulhas, às vezes, davam algum problema. Ou até pessoas de uma patrulha com outra. E aí no segundo acampamento, como eu tava comentando aquilo da pressão sobre a corte de honra, isso acarretou por cima de mim no acampamento. Então foi um acampamento que eu acabei passando mal, de ansiedade, essas coisas. E aí eu tive aquele braço da patrulha para me ajudar. Então, para mim ser monitora foi uma experiência muito boa, porque a minha patrulha me colaborou para mim ter essa experiência boa. Eu tinha medo de, claro, todo mundo tem de falhar, de errar muito, mas eu tive um feedback muito positivo sobre o que a gente viveu de patrulha. Só que no fim daquele ano eu passava para sênior, então eu tive que largar minha monitoria, né, passar pro meu sub e viver outros ares, ver como é que era ser integrante e largando um pouquinho isso de ser monitora. Mas foi muito difícil pra mim, realmente. Às vezes eu errava, trocava, gritava na vez do monitor, porque foi um pouquinho difícil ir me adaptando, mas deu tudo certo. Foi um ano cheio de vivências, foi uma coisa da minha vida que eu vou levar para sempre. Aquele ano, aquelas pessoas, aquela patrulha eu vou levar para sempre. E no fim das contas, a gente tinha uma coisa chamada Patrulha do Ano. E era o maior prêmio que a gente podia ganhar num fim de ano. E todo mundo queria ganhar o Patrulha do Ano. E começou uns burburinhos. A Águia vai ganhar, o Cão vai ganhar. É porque eles têm mais pontos nisso. Eles ganharam acampamento. E a gente ia meio rasteirinho, assim, tipo, ia fazendo uma coisa, ia fazendo outra. Bem calminho, assim. E aí saiu a minha Lis de Ouro, saiu uma Lis de Ouro pra Tigre e uma pra Cão. Então as coisas ficaram mais acirradas ainda. Quem vai ganhar e o jogo ganhou quem? A gente não era muito de ganhar jogo, então por isso que a gente não tinha tanto destaque, não era uma patrulha que as pessoas achavam que iam ganhar. E até que começou o burburinho, será que o Lobo não vai ganhar? Será que vai?
E aí uma vez até os monitores da nossa patrulha estavam comentando que a Lobo poderia ganhar de um jeito meio rasteirinho, assim. E dito e feito, chegou o fim do ano, a patrulha do ano foi a nossa patrulha, pra felicidade de todos, foi com muito trabalho duro dos integrantes, muito trabalho duro de todo mundo, não foi só meu, não foi só do sub, foi de todo mundo trabalhou pra gente estar ali, e foi incrível, incrível. E a minha experiência como monitora foi muito boa, eu sei que para algumas pessoas é muito difícil, mas eu queria deixar essa coisa assim que foi bom pra mim, pode ser bom pra outra pessoa, pode ser ruim. Cada um vai ter uma experiência diferente, depende da tua desenvoltura também. E é isso. Eu fui aquela monitora legal, aquela monitora que não brigava e deu certo. De um jeito deu certo. Nunca mais fui monitora, pretendo assumir monitoria esse ano, ano que vem, por aí. E é isso, esse foi o meu relato, foi a melhor monitoria que eu podia ter, foi muito bom pra mim, foi um ano muito bom pra tropa escoteira e um ano muito bom pra minha patrulha e tudo que aconteceu. Então é isso, esse foi meu relato um pouquinho grande, meu relato sobre ser monitora. Então, tchau, tchau.